Ok, hoje estamos começando o capítulo 10, versículo 11. Eu quero comentar algumas coisas aqui antes de entrar nas perguntas sobre esses capítulos. Eu tenho apenas três voluntários para as perguntas de hoje, mas vamos lá com as respostas daqui a pouco. O que nós estamos vendo hoje é que depois de quase um ano acampado ao redor do Monte Sinai, o povo sai desse lugar, Deus guiando o povo para outra terra, para outro local de acampamento. Saindo do Monte Sinai, a viagem até a terra de Canaã levaria poucos dias. Vamos depois ver uma observação sobre isso durante a aula de hoje. Mas a ideia seria que dentro de poucas semanas eles estariam já invadindo Canaã, tomando posse da terra prometida. Obviamente, sabemos que vai acontecer uma coisa terrível no capítulo 13 e 14, que eles vão acabar atrasando quase 40 anos para entrar. Mas esse atraso maior vamos deixar para a semana que vem. Já no caminho que estamos vendo hoje, nessa primeira parte da viagem, já tem problemas no caminho que levam a atrasos menores. Reclamações sobre comida, até algumas ideias de como era bem melhor quando estavam lá no Egito. E questionamento da posição de Moisés, até os próprios irmãos se levantando contra Moisés. E essas coisas atrapalhando o caminho deles, e a viagem deles acabou atrasando por causa disso. Então, é isso que nós vamos observar no capítulo 10, 11 e 12, no nosso estudo de hoje. Agora vamos para as perguntas sobre capítulo 10, e as primeiras perguntas para Benita. Benita, quanto tempo passou? E aqui temos quatro coisas, e que eu quero ver a relação em termos de tempo entre essas coisas. Entre a Páscoa no Monte Sinai e a saída do Sinai. Primeira parte aqui. 1 mês e 6 dias. Ok, 1 mês e 6 dias, exatamente o que eu tenho aqui, comparando o que nós temos do capítulo 9, versículos 1 a 3, sabendo que eles comemoraram a Páscoa no primeiro mês, dia 14, e agora no capítulo 10, versículo 11, foi no segundo mês, no dia 20, que saíram do Monte Sinai. E a saída do Egito, ou seja, a primeira Páscoa, até a saída do Sinai, quanto tempo que deu? 1 ano, 1 mês e 6 dias. Ok, acrescentamos exatamente um ano nesse caso, porque foi do primeiro ano para o segundo ano, a Páscoa cai na mesma data, e como você já falou, de 1 mês e 6 dias, então só acrescentamos essa diferença comparando com Êxodo 12 e, novamente, Números 10. E a chegada ao Monte Sinai até a saída do Monte Sinai. Precisa abrir o microfone, Benita. Eu não sei se deu algum problema, talvez no microfone dela. Então, vou lá e, se ela conseguir abrir, pode voltar com mais respostas. Chegando ao Monte Sinai até a saída, eu calculei 11 meses e 19 dias. Agora, se você estiver usando a NVI, pode ter uma resposta um pouco diferente por causa da leitura de Êxodo 19, versículo 1, que diz na revista atualizada, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Comparando com primeiro ano, nos dois casos, mas primeiro mês, dia 14, até o terceiro mês, dia primeiro, daria 6 semanas até chegar do Monte Sinai. Aí daria mais 11 meses e 19 dias, no meu cálculo, até a saída. A NVI sugere 3 meses de viagem para chegar no Monte Sinai, que não é o entendimento tradicional dos judeus. E não é a leitura mais normal desse texto aqui, mas pode causar uma pequena confusão. Eu segui aqui a leitura que é mais comum em várias outras versões. Agora, o levantamento do tabernáculo e a saída do Sinai. Benita, você conseguiu resolver o problema do microfone aí? Deu? Agora sim. Ok? Tá. Então, parte D. Levantamento do tabernáculo e a saída do Sinai. Qual foi a diferença?
mês e 19 dias. Ok, 1 mês e 19 dias, que foi do começo do primeiro mês até dia 19 do segundo mês. Novamente, essa data vem do livro de Êxodo, mas é a mesma data citada em Números capítulo 7, quando ele fala sobre o dia em que foi levantado o tabernáculo. Ok, obrigado, Benita. Agora, você também vai responder a pergunta 2, que vamos completar aqui as informações e deixe-me explicar como eu gostaria de fazer isso. Eu quero fazer isso na ordem da marcha deles saindo. Então, vamos começar do lado direito, da direita à esquerda. Então, primeiro, sobre o estandarte de Judá. Quais tribos estavam nessa parte do exército? Judá, Issacar e Zebulon. Ok, Judá, Issacar e Zebulon. Vocês podem associar isso com o mapa que nós fizemos, acho que na segunda lição, se não me engano, de números, que fizemos um mapa do acampamento, tabernáculo no meio e 3 tribos de cada lado, com os levitas e sacerdotes bem no meio, ao redor do tabernáculo. Então, aqui seriam as tribos que ficavam do lado leste do tabernáculo, saindo primeiro. Logo em seguida, quais famílias dos levitas iam sair? Gerson e Merari. Ok, Gerson e Merari, que levam as cortinas, as colunas, as coisas do tabernáculo em si, da estrutura do tabernáculo, mas não as coisas santíssimas. Ok, qual que é o próximo estandarte? Ruben. Ok, e quais tribos? Ruben e mais quais? Ruben, Simeão e Gade. Ok, então agora mais 3 tribos. E depois qual família dos levitas? Coate. Coate. E lembrando que Coate é a família que levava as coisas santíssimas, as coisas de dentro do tabernáculo que foram usadas no serviço ao Senhor. E o estandarte do terceiro exército aqui, Efraim. Efraim. E o último estandarte, Dan, e quais são as tribos junto com Dan? Dan, Aser e Naftali. Ok. Então, aí nós temos a ideia completa da sequência da marcha dessas várias tribos e as famílias dos levitas. Seria desta maneira que eles iam marchar cada vez que saíssem do acampamento para ir para outro lugar, guiados pelo próprio Senhor. Ok, pergunta número 3 para Bruno. Bruno, observando suas respostas à pergunta 2 que acabamos de ver, e outras informações no capítulo 10, quais pessoas e coisas seriam mais protegidas durante as jornadas do povo? Os levitas carregando as coisas do tabernáculo e os móveis sagrados, Ok, inclusive a arca. ok. As- e especificamente a proteção maior seria para os levitas da família de Coate, os coatitas que carregavam as coisas santíssimas. E nisso eu acho interessante quando olhamos para aquela sequência, 6 tribos na frente, 6 tribos atrás. Então, em média, 300 mil soldados antes e 300 mil soldados depois. Então, para chegar a essas coisas santíssimas, seria bastante difícil para qualquer inimigo. E isso dava a máxima proteção para eles. Ok. Pergunta 4 também, Bruno. Moisés convidou qual pessoa que não era israelita a acompanhar o povo na jornada? E por quê? Ele chamou seu sogro, Obab, midianita. Ele tinha conhecimento, experiência de viajar no deserto. Ele falou que seria muito útil ter ele com o povo, porque saberia dar uma guia, um guia aonde acampar, onde seguir. Ok, muito bom. Só uma pequena coisa aqui. Há um pouco de dúvida sobre a tradução aqui, se Obabe seria sogro ou cunhado de Moisés. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso.
porque realmente levanta uma dificuldade e não temos uma resposta absoluta a essa questão. Mas antes de falar sobre essa questão, só frisando esses motivos, que cita dois, que ele participaria das boas promessas que Deus tinha dado para o povo, agora ia estender essas promessas para incluir a família, ou parte da família, pelo menos, de Zípora. E, além disso, como você falou, ele serviria de guia no deserto. Foi Deus que guiava o povo, mas isso não significa que Deus talvez mostrava tudo. Poderia mostrar, vocês vão acampar aqui, mas lembrando que estamos tratando de um acampamento de milhões de pessoas. Alguém que conhecia o deserto talvez ia saber onde tem água, por exemplo, onde tem alguma situação que dá mais proteção para o povo perto do local identificado por Deus. Agora, um pouquinho sobre essa questão de ser cunhado ou sogro. A mesma palavra hebraica pode significar sogro ou cunhado. Então, a palavra em si não resolve completamente o caso. No caso dessa família de Moisés, temos vários nomes dados. Jetro, em Êxodo capítulo 18, versículo 1, é o nome dado, mas quando Moisés conheceu a família, em Êxodo 2, falou de Reuel, que é o mesmo nome, ou uma forma do mesmo nome, usado aqui, que é o pai de Obabe, da maneira que fala. Juízes 4 fala Obabe e nas traduções comuns coloca como sogro. Então pode ser que o mesmo homem tem três nomes, Jetro, Reuel e Obabe, ou pode ser que Jetro e Reuel são nomes do sogro e Obabe nome do cunhado. Mas tem uma dificuldade nisso, porque Êxodo capítulo 2, versículo 16, fala de 7 filhas de Reuel, dá a impressão que talvez não tinha filho homem. E no caso, Zípora não teria irmão. Então, era cunhado ou sogro? Sinceramente, eu não sei. Mas era parente. Parente do lado da mulher de Moisés, que ele convidou a participar. Agora, outra coisa que o texto não diz claramente é se Obabe aceitou ou não o convite, porém, Juízes, capítulo 1, versículo 16, dá a impressão que aceitou sim. Porque Juízes, quando o povo já está na terra prometida, diz no versículo 16, os filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá da cidade das palmeiras ao deserto de Judá. Então, o Queneu aqui é outra maneira de identificar o sogro de Moisés. Então, aqui parece que realmente estavam junto com os israelitas quando subiram para tomar posse da terra. Ok, obrigado, Bruno. Agora, pergunta número 5, vamos para Gersi, entrando já no capítulo 11, Gersi. E a sua pergunta tem quatro partes. Sobre o atraso na jornada, relatado no capítulo 11, quatro perguntas aqui. Como Deus reagiu inicialmente à murmuração do povo? Ele ficou irado e fez cair fogo do céu e queimou no meio deles e destruiu uma parte do acampamento. Ok, exatamente. Se irou, mandou esse fogo consumidor que parece que começou a pegar da parte mais externa do acampamento, já destruindo o acampamento. Segunda parte aqui, Gersi, quem provocou essa insatisfação do povo? Os estrangeiros, Ok. Algumas versões da NVI, por exemplo, usam a palavra estrangeiros. A revista atualizada e NAA, acho que usa a palavra populacho. Pode ser traduzido como um povo misto no meio deles. E provavelmente se refere às mesmas pessoas citadas em Êxodo 12. Versículo 38 diz: Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Então, não foram só os israelitas que saíram do Egito, mas outros, talvez outros escravos que aproveitaram para sair junto. E agora, esses estrangeiros, pessoas que não têm
a mesma relação de comunhão com Deus. Estão provocando descontentamento entre os israelitas. E falaram sobre como foi a vida lá no Egito. Essa memória deles da história foi correta, Jersey? Não, porque Deus já tinha quebrado as correntes que aprisionavam eles lá no Egito, e eles agora então teriam que olhar para frente, onde estavam as promessas entregues por Deus. Ok. Eles estão olhando lá para o passado de uma forma muito distorcida, falando que a gente comia tudo à vontade, tudo de graça. Como de graça? Eram escravos. E como você falou, Deus quebrou essa escravidão, levou o povo agora para o deserto, caminhando para a Terra Prometida. Então a situação vai ser muito melhor para eles, chegando à Terra Prometida. E como Moisés reagiu às reclamações do povo? Ele ficou aborrecido e falou com Deus pedindo ajuda. Ok. E aqui até ele falou que era muito pesada a responsabilidade, lidar com esse povo reclamando de tudo, que era muito difícil lidar com eles. E com certeza, até temos que admirar a perseverança de Moisés, a paciência em continuar lidando com um povo muito difícil, rebelde, obstinado, reclamando frequentemente sobre qualquer problema. Mas Moisés continuou no papel dele, e vamos ver depois o que Deus fez para ajudar com essa necessidade dele. Ok, obrigado, Jersey. Daqui a pouco eu volto com outra pergunta para você. Mas agora, Benita, pergunta número 6. Como Deus respondeu a esse problema de Moisés? Ele falou para Moisés escolher 70 anciões para ajudar ele. Ok. Acrescentando mais 70 para dividir a responsabilidade de julgar os casos, de lidar com os problemas. Pouco parecido com a sugestão que o sogro dele tinha dado logo depois de sair do Egito, que era muito pesado para ele. Mas talvez aquilo foi uma coisa mais temporária no caminho, e agora Deus está dando uma sugestão, parece um mandamento aqui para ele, de uma coisa talvez mais permanente, de ajuda de outros 70. E Deus falou que ele daria do seu espírito para esses outros homens, para terem condições realmente de responder às necessidades do povo. E pergunta 7, Gersi, voltando para você, como é que Deus respondeu à reclamação do povo sobre a falta de carne? Olha, eu nunca tinha prestado atenção da forma que ele respondeu. Para mim era só codornizes, né? Mas é com o vento do mar, o Senhor trouxe bando de codornas que cobriu todo o acampamento até 30 quilômetros e um monte de quase 1 metro de altura. Ok. Bastante passarinho para comer, né? E você percebeu nisso, Jersey, que ele falou que iam comer durante 30 dias, até sair pelo nariz, ele disse. Um, ou seja, eles vão ficar completamente enjoados. Deus, de alguma forma, diz, vocês querem carne? Acham que eu não tenho condições de dar carne para vocês? Eu vou mostrar que eu posso dar muita carne, até que vocês vão ficar completamente enjoados de comer. Um, e durante 30 dias agora, esse excesso de carne para o povo. Ok. Também comente depois que ele mandou uma praga severa para castigar esse povo, além do fogo que já tinha enviado no começo da reclamação, agora mandou codornizes e ainda mandou mais uma praga como castigo. Então, Deus não ficou feliz com essa reclamação do povo, murmurando contra o próprio Senhor. Ok, pergunta 8, Benita. Esse episódio acrescentou quantos dias à jornada? 30 dias. Ok, parece que acrescentou 30 dias aqui porque Deus estava mandando carne para eles, iam ficar aí comendo durante um bom tempo. E já estamos vendo os atrasos aqui. A jornada aqui seria poucos dias, já acrescentou um mês e ainda não acabou essa primeira fase da jornada.
E a pergunta 9, Benito, já entrando no capítulo 12, sobre o atraso registrado no capítulo 12, agora outro atraso, várias perguntas. Quem causou o problema no capítulo 12? Arão e Miriam. Ok, os próprios irmãos de Moisés. E tinha dois motivos que eles reclamaram contra Moisés aqui. Quais foram esses dois motivos? Porque ele casou com mulher cuxita e que o Senhor falou só com Moisés e não com ele. Com ele. Ok. Casou-se com uma mulher cuxita. Uma pequena dúvida aqui. A única mulher de Moisés citada na Bíblia é Zípora, que era midianita. Agora, se de alguma forma tinha alguma ligação com cuxitas, talvez vinha de uma família cuxita que morava entre os midianitas, isso nós não temos certeza. Pode ser que Moisés casou pela segunda vez, pode ser que ficou viúvo e casou de novo. Nós não temos essas informações. Mas que ele era casado com uma mulher estrangeira foi um dos motivos. E depois essa ideia, e pode imaginar um pouquinho, Miriam e Arão, sabemos que Arão era 3 anos mais velho que Moisés. Então, o irmãozinho está mandando nele. E como nós só temos informações sobre esses três filhos de Arão e Joquebede, tudo indica que Miriam seria a menina que ficou de olho no bebê quando Moisés era bebê e foi colocado no rio. Então ela teria alguns anos a mais, seria mais velha ainda do que Arão. Então teria Miriam, Arão e Moisés nessa ordem, e agora o irmãozinho que está mandando. E parece que nenhum dos dois gostou muito disso. Agora, parte C, Benita, quem defendeu Moisés? Deus. Ok, o próprio Senhor. Foi o Senhor que escolheu e o Senhor que defendeu. E qual foi o castigo imediato que Deus deu? Ah, Miriam ficou leprosa. Ok. Miriam foi atingida por lepra e assim caiu principalmente sobre quem? Né? Talvez faz parte da mesma pergunta. Miriam, porque ela tinha que ficar fora do arraial. Ok. Miriam foi afetada imediatamente, que ela ficou leprosa e mesmo sendo curada logo em seguida, teria que esperar uma semana para provar que foi purificada. E isso afetou a nação toda, porque não foram para lugar nenhum. Ficaram parados mais uma semana, esperando para Miriam voltar e participar novamente com a nação. Ok, próxima pergunta para Bruno. Esse episódio acrescentou quantos dias à jornada? Só o da Miriam foi mais 7 dias de jornada. Ok, mais 7 dias com isso. O tempo que ela ficou fora do acampamento. Lembrando que em Levítico tinha aquelas leis sobre como que foi feito a purificação depois de até um caso suspeito de lepra e com certeza um caso confirmado. Então aqui já fala que Deus curou na hora, que ela foi curada logo, mas o fato que ela ficou mesmo um tempinho com lepra, agora ela teria que passar pelo processo de purificação. E agora os desafios adicionais para Bruno e Benita. Primeiro aqui para Bruno, pergunta número 11. A Arca da Aliança foi carregada pelos coatitas, que ficaram no meio do povo nas marchas. Mas, capítulo 10, versículo 33, diz que a arca ia adiante do povo. Eu pedi para pesquisar para oferecer possíveis explicações do que parece ser uma contradição aqui. O que você achou, Bruno? Então, a instrução era a arca ser carregada no meio do povo. Mas para algumas ocasiões, e até esse é um dos versículos específicos, e tem outros, mas eu não cheguei a anotar, é que ah, para algumas ocasiões, era dado a ordem específica que a arca tinha que ser carregada na frente do povo,
para mostrar que Deus, a simbolizar, né, que Deus estava diante do povo para orientá-lo e até mostrar que era Deus que estava na frente para protegê-los, era uma forma de fazer conforme Deus mandava, e o povo tinha que obedecer. Não é uma contradição. Havia momentos, geralmente era para a arca estar no meio, mas havia ocasiões no qual carregavam a arca na frente. Ok, eu acho que você acertou os pontos principais que eu queria ver, a questão de proteção e de orientação. Um, Realmente é uma questão que tem dado trabalho para estudiosos por milhares de anos, literalmente. Até os próprios judeus tinham muita dificuldade com essa questão. E algumas explicações dadas, alguns sugerem que a arca foi adiante figuradamente, no sentido que a nuvem que representava a presença de Deus estava na frente, mesmo se a arca em si ficava no meio. Uma possibilidade. Uma segunda possibilidade, o que você sugeriu, é que em algumas ocasiões a arca ia na frente, mas normalmente estaria no meio. E no caso, nós teríamos uma instrução geral, mas outra instrução específica que o povo teria que respeitar, como você falou, obedecendo essa ordem. A outra possibilidade, que não necessariamente contradiz a segunda sugestão, é que as outras coisas santíssimas ficavam no meio, mas Deus ficava no seu trono, a Arca da Aliança, na frente. Um, e nesse caso aqui eu acho uma possibilidade interessante. Antes de passar para a próxima pergunta, eu queria só comentar sobre uma lição possível, pensando nessa questão da diferença. A Arca da Aliança foi basicamente intocável para os israelitas. Ficava escondido no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote com acesso uma vez por ano, e mesmo assim, tendo que respeitar completamente aquela arca. E a arca representava a presença de Deus, o trono de Deus. E as outras coisas santíssimas, o altar de incenso, o candelabro, a mesa de pães de exposição, outras coisas assim foram usadas pelo povo para chegar perto de Deus. O incenso, por exemplo, queimando, representava as orações do povo subindo para Deus, chegando à presença de Deus. Então, uma possibilidade que eu penso aqui é de pensar nesses termos. Deus não precisa de proteção de ninguém. Deus não seria derrotado por nenhum exército de inimigos. Então, Deus pode ir na frente. Porque, na verdade, é Deus que protege, e como você falou, Bruno, também Deus que guia o povo. Deus que está mostrando o caminho. Então, Deus não precisa de proteção, ele toma a frente. Mas as coisas usadas pelos homens para servir a Deus precisam de proteção. Aí, pensando nisso em relação à nossa própria vida, nós devemos proteger o que nós usamos para servir ao Senhor. E principalmente, e o livro de Provérbios até fala sobre isso, de proteger o próprio coração. Acima de tudo, de proteger, de guardar o coração que nós usamos para servir a Deus. Deus não precisa da nossa proteção, mas nosso coração precisa de muita proteção para estar em condições de honrar e de servir ao Senhor. Então, só uma abordagem que eu acho interessante de pensar nessa distinção, que Deus não precisa de proteção, mas as coisas que nós usamos para servir a Deus precisam de toda a proteção. Ok, Benita, pergunta número 12. Considerando os exemplos desse trecho e ensinamento que encontramos no Novo Testamento, o que devemos aprender sobre o perigo de murmurações? Primeira parte aqui. Murmurações causa desânimo e é um pecado. Ok. Eu acho interessante, até pensando especialmente em 1 Coríntios 10, que faz aplicação específica
dessa tendência dos israelitas de reclamar, como eles fizeram muito no deserto, reclamando sobre comida, reclamando sobre água, reclamando sobre a vida. E Deus condenou isso. E no Novo Testamento é tratado especificamente como pecado que deve ser evitado em nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 e 11, usando exatamente esse exemplo do deserto, ele diz: não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Não devemos nos entregar a essa prática de reclamação. Agora, será que nós damos devida atenção a essa advertência? Ou caímos no mesmo pecado dos israelitas, reclamando sobre a vida, reclamando sobre como é difícil, reclamando sobre problemas de saúde, reclamando sobre falta de dinheiro, reclamando sobre o tempo, o clima? Nós precisamos criar uma atitude que evita reclamações contra o Senhor. Segunda parte aqui, bonita. O que devemos aprender sobre a influência de pessoas no nosso meio que distorcem fatos? Que devemos ser vigilantes para não ser enganados com as coisas que eles estão falando. Ok, realmente, qualquer tipo de engano. Você usou a mesma palavra que usei aqui, vigilantes. Temos que nos defender contra essas coisas, seja de falsas doutrinas ou de falsas acusações. Encontramos as duas coisas nessas escrituras. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, ele escreve para esses cristãos no mundo dos gentios e diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E nós enfrentamos a mesma coisa hoje. Nós temos muita pressão da sociedade hoje para aceitar coisas que Deus claramente condena. Inclusive, ele cita aqui as práticas de prostituição, adultério, homossexualismo. Nossa sociedade hoje sugere que são coisas normais e que nós devemos aceitar, apoiar até essas práticas. Não sejam enganados, ele disse. Colossenses, capítulo 2. Outro exemplo, avisando sobre esse perigo de falsas doutrinas que podem nos levar para longe do nosso Senhor. Colossenses 2, versículo 8, Paulo disse: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, o perigo de ser levado para acreditar em coisas completamente contrárias à vontade do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 11, desculpe. 2 Coríntios, capítulo 11. Nesse caso, um pouquinho diferente, parece que o ponto aqui não foi exatamente a falsa doutrina, mas pessoas que queriam enganar os coríntios, desmerecendo o trabalho de Paulo. E capítulo 11, versículo 10 em diante, ele diz: a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Caia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, esses falsos apóstolos queriam se colocar numa posição igual à posição de Paulo. E Paulo disse, mas não são. Estão enganando.
E mais um exemplo do perigo de ser enganado, até por falsas acusações. Em 1 Timóteo 5, o versículo 19, ele fala: não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E o ponto aqui não é de dar uma proteção maior para presbíteros do que para outros, o mesmo princípio se aplica no geral, que nós não devemos aceitar uma denúncia contra algum irmão só porque uma pessoa fala. Mas ele fala de 2 ou 3 testemunhas como a base. Mesmo princípio usado no Antigo Testamento, que não condenava ninguém se não tivesse 2 ou 3 testemunhas. E agora, a terceira parte aqui, Benita, o que devemos aprender sobre a aceitação de papéis diferentes no nosso serviço ao Senhor? Nem todos têm as mesmas habilidades, então vão servir em jeitos diferentes e devemos servir onde pode servir melhor. Ok. Nós somos diferentes. Temos dons ou talentos, habilidades diferentes, temos oportunidades diferentes. E assim nós devemos reconhecer essas diferenças e aproveitar que alguns têm pontos fortes e outros pontos fortes. Tem vários textos que falam sobre isso. Romanos capítulo 12 é um exemplo disso, que no mesmo corpo tem vários membros, não tem a mesma função. Então, aproveite as suas oportunidades e suas habilidades, ele diz. E 1 Coríntios 12, que ele fala do contexto dos dons espirituais, milagres, falar em línguas, fazer curas, profetizar, etc., coisas daquela época. Mas o ponto é que os membros do corpo são diferentes, mas cada um tem sua função. E não devemos desprezar algum ou desejar tomar a posição de outro. Devemos exercer a nossa função no serviço ao Senhor. E a última pergunta da noite ficou para o Bruno, pergunta número 13. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 2, diz que a viagem de Sinai até Cádiz Barneia, que ficava no deserto de Parã, levava 11 dias. Conforme as informações em números, a viagem levou quanto tempo para os israelitas? E o que aprendemos desse fato? No total levou 40 anos, foi um castigo que Deus deu. E é um lembrete poderoso das consequências da desobediência e da importância de confiar e seguir a liderança de Deus. Ok, 40 anos quando nós pensamos sobre a última chegada deles a Cádiz Barneia, pouco tempo antes de invadir a Terra. E mesmo nessa primeira parte da viagem, vou dar uma resposta um pouquinho diferente aqui, Bruno, pensando na primeira chegada a Cádiz Barneia, que pelo menos essa parte levou 48 dias ou mais, ao invés de 11 dias. Mas como você falou, 40 anos se você pensar em toda a peregrinação para depois chegar novamente a Cádiz Barneia. Como que eu cheguei a 48 dias? 11 dias da viagem. Se tivessem feito sem parada, 11 dias. Mas mais 30 dias por causa de carne, codornizes que comiam, 7 dias a mais por causa da lepra de Miriam, dando um total de 48 dias nessa primeira parte da viagem deles. E nos dois casos, pensando em 48 dias ou 40 anos, o ponto é o mesmo. O pecado e as reclamações causam atrasos. E o que nós aprendemos disso em nossa própria vida? Se nós deixarmos o pecado ainda viver em nós, se ficarmos reclamando sobre a vida, isso vai atrasar nosso crescimento espiritual, nosso progresso espiritual. Nós precisamos evitar as atitudes erradas dos israelitas para crescer, para avançar, para progredir espiritualmente. Ok, para quem ajudou com as perguntas hoje, eu agradeço. E para todos que participaram ouvindo também, agradeço a sua participação e interesse nisso. Para a semana que vem, já próxima aula, nós vamos ver capítulos 13 e 14 sobre a consequência da covardia
dos espiões que foram enviados para ver como que era a terra que eles iam conquistar. Talvez a parte mais conhecida do livro de Números, a base de muitos estudos, comentários e até livros e filmes feitos baseado nisso. Vamos ver isso na semana que vem, se Deus permitir. E lembrando sempre que tem várias outras maneiras de continuar seu estudo, de aproveitar informações que colocamos em outros vídeos no YouTube, vários estudos escritos e vídeos e áudios no site, além do podcast diário. Aproveite para continuar aprendendo e compartilhe com outras pessoas para que possam também aproveitar e aprender.